Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do Jogo de Palavra. Desta vez, duas novidades. Não estamos em Lisboa, mas sim nos estúdios da Rádio Renascença no Porto. E desta vez não é um jogador, mas sim um médico. Dr. Domingos Gomes, uma presença assídua, soube há pouco tempo, assídua aqui na Rádio Renascença durante anos e anos, com o António Sala e a Olga Cardoso. E agora, ele de volta aos estúdios da rádio para uma conversa mais descontraída sobre futebol, esperamos nós. Pois, sou o que quiser, porque primeiro é um prazer imenso estar consigo. Obrigado. Em segundo lugar, fora uma entrevista do Barbosa há anos, na Bola, foi talvez a entrevista mais completa, não complexa, mais completa que eu tive, foi exatamente consigo, de modo que tudo bem. Mas realmente nós temos que falar de futebol, que é por aí que me expressa um bocado, compreendo, mas não fiz na minha vida, fiz tudo o que um médico faz e um professor universitário faz também, e investigador também, e mudanças de mitos e de coisas que na altura se usavam. Não se podia beber água, não se podia fazer isto, não se podia fazer aquilo, não se podia fazer aquilo outro, e portanto era tudo uma altura que ou proibia-se tudo ou não se proibia nada. Portanto, a partir dessa altura eu vinha no tempo do Sala e da Olga, mas aquilo realmente era uma vez por semana e seria 3 a 5 minutos, mais ou menos, mas era muito importante que era deixar um pequeno pensamento sobre os cuidados a ter na alimentação, no andar, no mexer, na idade, não sei o quê. Portanto, era em termos sociais, eram coisas que eu fazia. Entrava, lembro-me uma vez estar a falar para a Rádio Renascença, estava lá embaixo no Algarve, lá na zona de Lagos, a ver e a transmitir e a conversar para isso. O António Sousa era um homem com uma capacidade de transmitir fantástica. A Olga também, complementavam-se muito bem. Era uma loucura de popularidade, de modo que nessa altura também era uma altura de muita gente a ouvir, muita gente a ouvir, muita gente a captar aquilo que se dizia, mesmo pouquinho. Eu, por exemplo, não só isso, como depois também na televisão, já que estamos a conversar numa parte dessas, foi uma parte muito importante, foi uma parte de começar a falar em refeições, que agora está na moda, de refeições, na parte psicológica, na parte de andar a pé, nos primeiros exercícios, etc., que me tinha chamado a atenção com o livro dos exercícios aeróbicos do Cooper. Tinha ido ao Rio de Janeiro, curiosamente a primeira, não a única, que fui ao Rio de Janeiro com o Futebol do Porto, jogar com o Vasco da Gama, depois do 25 de Abril, onde é que estava o Sr. Pinto de Magalhães, onde é que estavam todas essas coisas que foi a causa de nós irmos, e portanto lembro-me realmente de chegar lá a essa parte, e comecei a ver pela primeira vez, portanto estamos a falar em 78 ou 79, e portanto 76 ou 77, ou 75, 76, não, 77, 78. Isso é o início deste Porto, no fundo, porque é quando o Porto começa a ganhar de uma forma mais regular. É o início da grande remodelação. É com o José Maria Porto. Tudo muda por ele e por as pessoas que com ele trabalhavam.
que ele não tinha a atitude magister de que se eu é que sei tudo, etc, etc, etc. Não, pelo contrário. Achava graça ver um miúdo como eu, entre parênteses, dizer-lhe que era melhor beber água, dizer-lhe que era melhor, em vez de ter 2 pratos, ter um prato só, e ter sobremesa e ter sopa, etc. Não havia esse hábito? Havia o hábito de haver 2 pratos, com sopa, peixe, e carne e sobremesa, etc. E toca andar. E havia também o hábito de, em algumas circunstâncias, mas quase nas circunstâncias, beber o copinho de vinho. Pronto, na altura não havia cerveja, não havia claro. Tanta cerveja, mas havia-se. Isso depois, entretanto, regularizou-se. Isso era um predicado, uma característica que tinha quem mandava. Quem mandava, em termos, estamos a falar práticos, porque depois haveria outros que mandavam, mas o que mandava era o treinador. Claro. E, portanto, era o treinador que dizia se correu tudo bem, então bebia meia cerveja ou bebia um copo de vinho, etc, etc, etc. Mas isso era até terapêutico, não deixá-los beber um bocadinho ou não? Sim, era terapêutico e não teria tanto... Claro, impacto, não é? Não teria tanto impacto como se pensava. Embora o não beber álcool, para quem pratica exercício físico, tem um grande efeito de proteção a nível cardíaco, mesmo falando que é bom o tinto ou o branco, etc, etc, especialmente no dia de esforço. Sim. E, portanto, e eu fui, portanto, voltando ao Cooper, ouvia chamar, então vamos fazer um Cooper, vamos fazer isto, vamos fazer o Cooper e tal, era tanto aquilo, a marginal do Rio de Janeiro tinha tantos metros para que era uma das coisas, a quinta era um sítio que tinha um quarto de banho, que tinha isto, aquilo, aquilo outro, mas tinha uma coisa que o Coutinho, que era na altura o preparador físico da seleção brasileira, do Brasil, sim. E esteve ligado ao Cooper e aquilo que eram as teorias do Cooper na altura, e portanto, e que estiver ligado ao Cooper esteve comigo, ele esteve aqui pelo menos 3 vezes convidado por mim e pelo Basílio, de modo que era um homem fora do normal e que fazia uma revolução muito grande na altura em que diziam esteja quieto ou ande só um bocadinho. Agora disse pelo menos para andar meia hora por dia, mas claro que já começam outros indivíduos a dizer que é melhor andar, mesmo que ande só 2 minutos por dia já é bom, mesmo que ande 5 minutos por dia já é bom. Eu acho que todas as teorias são bons, querem dizer que um indivíduo se mexa. Mesmo estarmos aqui, pelo menos há quem diga que devemos estar como nos aviões a levantar as pernas e os braços, etc. O que é claro, normal e preventivo, normal. De modo que foram outros momentos muito importantes, ou um momento importante, claro. Que quando agora olhamos para trás, chegamos a como é possível partir do Porto para o mundo, partiu-se da cidade do Porto, do Futebol Clube do Porto para o mundo, modificou toda a estrutura, toda a maneira de estar aqui dentro, de modo que é normal que houvesse mudanças, com certeza, do treino, mas que eram mais complicadas a nível de um sítio onde é que não havia... O médico era médico, claro. Mas era mais ligado para a área da traumatologia. Ok, é diferente do que... Porque o que era preciso é que o jogador jogasse. Para o jogador jogar-se tinha que estar, não tinha de ter lesão. Para ter lesão tinha que ter uma pessoa que na altura depois veio a medicina desportiva, que passa por mim também. O colégio da especialidade é feito por mim e mais 2, o Dr. Vieira da Fonseca do Benfica e o Dr. Cardeira Severo de Coimbra. Dividiram o país num trio. Okay. E, portanto,
a partir daí começou o Colégio da Especialidade, que hoje em dia tem especialistas em medicina desportiva, que tem o título do colégio e, portanto, podendo fazer a medicina desportiva, desde os exames médico-desportivos até à traumatologia médica, que é completamente diferente da traumatologia cirúrgica. O Dr. Domingos Gomes começou com o Pedroto, e qual foi o seu último treinador no Porto? O meu último treinador no Porto foi o Oliveira, se não estou em erro. Okay. Não Oliveira. Consegui, só estive com ele, com o engenheiro, da Seleção Nacional, esqueci-me agora o nome, o engenheiro do Penta. O Fernando Santos. Exato, Fernando Santos. Só estive com ele para lhe dizer que não tinha ficado no futebol do Porto. Portanto, não foi Penta, o Domingos Gomes. Não foi Penta, não foi. Foi Tetra só. Foi Tetra só. Pronto, tá bem. E, portanto, o último foi o Oliveira e a equipa dele, em que estava o meu colega, o José Carlos Esteves. Sim. E que espero que lhe dê um abraço, espero que ele esteja bem. E o José Carlos Esteves era foi um indivíduo que eu, entretanto, tinha dado o salto para outra atividade, que era para a Assembleia da República. Tinha dado com uma manifestação exuberante e gostosa no restaurante de jornalistas Ribeiro Cristóvão B. de Lisboa. Recebi para assistir ao seu adeus do Porto? Que seria o meu adeus no Porto, organizado por toda essa malta, os miúdos adultos que estão agora. Claro. Tenho a impressão que na altura foi organizado pelo na altura era jornalista da Bola, se não estou em erro, como é que esqueço-me o nome dele, mas ele durante a conversa bem... Do Lisboa ou do Porto? Do Porto, que está agora afastado um pouco da Bola. Do jornalismo. Mas eu vou-me recordar, sabe, quando a gente tem Domingos Gomes deve ter imensos nomes na cabeça, portanto também... Foram tantos treinadores, foram tantos jogadores. Mas este é um esquecimento imperdoável, na medida em que é o... Mas ele vai perdoar, acredito eu. Estava o Pedro Azevedo, estava o Carlos Daniel, veio o Ribeiro Cristóvão, estava muita gente. Nesse parênteses temporal... O seu pai mandou-me um cartão. E o organizador daquilo tudo era pronto, ele vai aparecer. Vai aparecer. Nesse parênteses temporal entre o Pedroto e o Oliveira, o Porto conquista aquela Taça dos Campeões de 87. A minha pergunta, naquele lance entre o 1-1 e o 2-1, em que o Madjer está a ser assistido junto à linha, está a ser assistido pelo Domingos Gomes? Sim. É? Ok. Tá. E o que é que ele tinha? Ora bem, ele tinha uma dor própria dele, porque ele de vez em quando ele referia em francês, referia sempre muitas vezes as queixas que ele tinha. Sim. Estava malado, a jamba não estava com dor na jamba, e portanto estava com uma dor na zona dos gêmeos. Okay. O que é normal para uma característica de um jogador daqueles. É um jogador muito rápido, muito fintas, o terreno também não estava muito bom, os nervos, tudo aquilo, não sei o quê, ele tem uma dor que naquela área dos gêmeos é complicado. Não é muito, é difícil. Normalmente a gente pensa muito no joelho, pensa nisto, pensa naquilo,
mas a coisa que existe muito é que existe pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 compartimentos com músculos. Todos eles têm um amigo ou inimigo comum, que é o tendão de Aquiles. E algumas vezes estão também ligados na parte do joelho, na parte posterior e na parte anterior e na parte lateral, de modo que está ligado a muita coisa, de modo que a partir daí ele sentiu dor. Ele também, quando marcou o gol, festejou de forma exuberante e os jogadores caíram todos em cima também. Sim, são poderá pequenas ser coisas uma que causa. às vezes podia ser uma causa dessas. E ele pediu para sair e vocês foram à linha lateral dar spray? Ele pediu para sair porque era um jogador muito sincero no que sentia. Sim. E de modo que pediu porque estava com dor naquela parte, naquela área. E nós fomos logo imediatamente. Claro que passa tudo pela cabeça a um clínico e uma equipa médica, que naquela altura era Rodolfo Moura. De modo que o que é que havíamos de fazer? Dávamos-lhe o gelo, que era aquele spray, não era mais do que gelo. Damos-lhe o gelo e ele disse, let's, deixa estar. E vai por ali abaixo, pega na bola, vai, não sei o que, faz duas e centra. Mas alguém o empurrou para dentro de campo? Algum médico? Ou foi o Domingos Gomes ou foi o Rodolfo Moura? Ele não entrou de livre vontade, alguém? Não, foi, tenho a impressão que fui eu e o Rodolfo, que damos um toque, não sei o que. Porque foi um passo do Celso, não é? Exato, vai. Lá foi ele, não sei o quê, faz duas maluqueiras, duas fintas e centra para o Juari. E já agora, como é que era o Juari em termos de lesões? Também era sincero como o Madger ou era mais fresco? Era mais fresco. Era mais... Ora bem, ele era um jogador que eu lembrava-me do Juari quando fomos em nos anos 80, 70 e tal, 80, nós fomos jogar a Barquisimeto, que era na Venezuela, a zona de petróleo. E então fomos jogar com o Real Madrid, o Barcelona e o Inter de Milão e nós. Estava lá ele no Inter. E então aparece um indivíduo com os joelhos valgos, portanto que é assim. Sério? O varo é assim, não é? Portanto, aparece um indivíduo que nos mete 3 golos assim no instante. Então aquilo mandavam-lhe a bola lá para a frente e ele a correr, tinha uma velocidade incrível. Eu não sabia disso. E começou a ser utilizado pelos treinadores no Porto, pelo treinador, na altura talvez fosse o Artur Jorge. É possível, sim. Eu não ligo, talvez, o Artur Jorge e os outros, como às vezes não aparecendo no início, aparecendo mais na segunda parte. Certo. E era quando ele partia aquilo tudo, com aquela corrida, era uma coisa incrível. Aliás, notou-se naquele jogo com o Barcelona aqui nas Antas, em que marcou 3 golos ao Barcelona em menos de exatamente 20 minutos. E era impossível de segurar. Era um indivíduo fantástico. E fora isso, era um indivíduo humanamente fantástico. Era um indivíduo disponível sempre para o sacrifício de jogar, mesmo que às vezes ele tinha mais dores por isto, por causa dos sprints, isto, aquilo, aquilo outro, mas por causa dos joelhos, isto, aquilo, aquilo outro, mas estava sempre disponível para não sei o quê. E se jogava, não jogava, mas estava sempre disponível, entrava em qualquer altura que entrasse, ele dava sempre o mesmo, portanto era um jogador fantástico, portanto é ele que marcou o golo, não é? Sim. Claro que a gente esquece nessa coisa de 86, esquece do papel do Futre também. Claro. Isso é inesquecível, isso ninguém esquece. O Futre partia aquilo tudo, lá ia fugindo para o extremo. E era um homem que raramente se lesionava, Raramente, e quando estou enganado? Não, raramente se lesionava, mas quando levava a sério. Era um jogador levava na canela, diz. Ele tinha de fugir, ele tinha de fugir um bocado, etc. E a lesão mais grave que ele teve foi um entorse aqui no Porto. Foi um entorse que pôs o Dr. Espregueira Mendes
Digo isto por ordem de que era uma área cirúrgica e não médica. Se devia, por 2 milímetros, deviam não ser operado ao tornozelo. E não foi operado ao tornozelo. Por 2 milímetros? Sim, 2 milímetros. E o que é que isso implicava, ser operado ao tornozelo? 2 centímetros. 2 centímetros, ok. E o que é que isso implicava, ser operado? Uma paragem? Uma paragem mais longa, e depois está, de modo que conseguimos recuperá-lo sem ser operado e na mesma. Mas sabe que ele era tão gaiato na maneira de estar, como era gaiato a jogar. Ele jogava o prazer naquilo, partia aquilo tudo por ali adiante, mas era sempre um indivíduo que só olhava para o árbitro, etc., quando lhe mandavam as cacetadas e tal, ele ficava na mesma, mas era uma criança. Vou-lhe revelar uma coisa que quando soube, quando já estava ao fim ao pequeno almoço, no Milano Duo estávamos a disputar o Mundialito em Milão. Sim, sim. E nas coisas do homem dono do Milão e daquilo tudo. Berlusconi. Ficaram lá, foi? Ficamos numa das, tipo hotel, tipo guest house, estamos lá, e portanto a mim, chegou de manhã, o Rodolfo disse-me assim, o Futre foi embora. Disse, foi embora para quê? Para onde? Foi embora para a Espanha, para o Atlético de Madrid, foi? Para o Atlético de Madrid. Eu comecei a chorar, disse assim, caraças, eu tive uma impressão, porque havia pessoas que marcavam e ele marcava miúdo. Sério? Marcava muito. Ele vinha, era um indivíduo com uma maneira de estar formidável, tinha sempre qualquer coisa para tratar, mas era para dormir. Quando vinha para o departamento médico, tratava qualquer coisa e adormecia. Depois, muitas vezes apareciam que a melhor maneira de eu acordar era com um balde de água. E ele acordava, etc. Pois aí, quem é que não acorda? Isso fazia essa parte do futuro, era fantástico. Até, aliás, aquela equipa era toda ela. É injusto citar. Sim, eu sei. Agora já se marcam golos. Ainda esta semana vi, não sei se foi o Gonçalves do Sporting, que marca o calcanhar. No Bessa, sim. E portanto a gente já fica, tem marcado bonitos, e a gente fica naquela altura realmente só um filósofo daqueles que fazia aquela história toda. Era um indivíduo muito respeitador, tinha eu, por exemplo, tinha as suas práticas. Da reza e do... Sim, as suas práticas, não sei o quê. O Madjer, estamos a falar do Madjer. No Madjer. Claro. E quando havia a parte do Ramadão, era jogador de alta competição, portanto não era rigoroso, mas era, e dormia com um indivíduo que dormia com ele e que tinha paciência ao aturar, que era o Melina Arzik. A minha próxima pergunta era sobre o Melina Arzik, porque estamos a falar de jogadores exuberantes e expansivos, Juari, Madjer e Futre. Eu já sabia que eles eram expansivos, mas ainda bem que o Domingos Gomes dá corpo e justifica com exemplos. Sim. E depois eu penso, o Melina Arzik, para além de ser guarda-redes e ser uma posição muito diferente dos demais, dá-me a ideia que era uma pessoa extremamente reservada e calma. Agora, se era ou não... Reservado e familiarmente, e tem os filhos muito bons na parte, como na parte, tem a opção de computadores, um deles, e a outra, a miúda, era simpática. Tinha uma ligação à família muito grande. Mas zangava-se. Era. Zangava-se, então, quando estava dentro do campo, quando via lá qualquer coisa que não estava bem, as coisas, quando não estava no devido sítio, ele também discutia, não é? Sabe que com ele há uma cena
Fomos jogar a Dinamarca com o... Isso é com o Brondby, será? Com o Brondby. Em que está gelo ou neve, não? O campo? Estava gelado, estava muito gelado. Por acaso, um parênteses, descobri em minha casa as botas que levei a Donetsk. Da Taça das Taças? Da Taça das Taças. Ainda descobriu como lá em casa? Descobri lá em casa as botas. Mas porquê? Porque foi um jogo especial? Não, estava a ver... Foi um jogo que empatamos e que passamos, que era muito importante para passar outra vez a seguir para... Era para a final? Para a final. Era a final ou meia-final? Era para passar para a meia-final. Para passar para a meia-final. Porque a meia-final foi com o Aberdeen, o gol do Vermelhinho, não é? Exatamente. Okay. Com uma loucura depois de nos receberem aqui, mas de qualquer maneira. Mas era muito fácil... É muito fácil falar do menino Narzic, é muito fácil. Mas ele vengou-se na Dinamarca porquê? Ele Estava-me a contar a história. Ainda não, ele tinha-se lesionado antes. Tinha partido um metatarso. Num choque com o Chalana do Bordeaux, não foi? Exato, tinha. Num jogo particular, nas Antas. Metacarpo. Metatarso é nos pés. Sim. Então, metacarpo. E andava imobilizado. Jogava imobilizado, é isso? Não jogava. Não jogava, ok. Não jogava. De qualquer maneira, tinha sempre a sua preparação que tinha que se ter. Não deixávamos parar nenhum jogador, mesmo que se ele não pudesse, nem que fosse a pé coxinho, tinha que se mexer sempre. E, portanto, era a parte também diferente disso. Era que o jogador não parava. Tinha de fazer logo qualquer coisa. É aquela hora que os outros vinham treinar, ele vinha para fazer tratamentos ou para fazer a sua preparação. Claro. E então, o menino Narzic estava imobilizado, portanto, não sei o que mais. Era importante no dizer no treinador, era Artur Jorge, se não estou era, sim. O presidente era sempre o mesmo, e é o presidente que vai falar comigo e diz assim: doutor, o Papa era preciso, para a baliza, eu chamava-lhe o Papa. Era? Era, porque era da Polónia. Ok, está bem. Papa. Então era importante, porque os gajos vão atirar para cima disto, tal, não sei o que mais, e depois eles não sei o quê, ele sai, ele é muito bem dentro dos postos, era muito bom dentro dos postos. As características que o querido, que o nosso amigo Vítor Bahia, de modo que era um professor, mas um ensinador, que é diferente. Eu sou maior, não dizia-lhe como era para fazer as coisas ao Vítor e aos outros. E então ele vai pede se era possível ele jogar. Disse assim: caramba, são 6 semanas, ainda falta uma semana, é uma chatice. Mas deixe falar com quem manda nessa área, que era o Dr. Espregueira Mendes. Okay. Cheguei ao Dr. Espregueira Mendes e diz-lhe assim: Domingos, isso é uma coisa, mas o Dr. Espregueira Mendes era uma pessoa fácil de lidar e muito difícil de lidar em termos técnicos, clínicos. Era complicado, de modo que falei com ele e ele disse-me: Domingos, vamos ter, com certeza, teremos... Mas diga ao Presidente que nós vamos tentar. Ele vai treinar, vai mobilizar, tem aquelas luvas, portanto arranjamos as luvas e ele fica mais ou menos imobilizado e vamos ver. E então faz lá um treino, sente-se mais ou menos bem e vai jogar. Foi fantástico nas defesas que fez também
Nesse jogo da Dinamarca com o Brøndby. Onde é que o Casagrande também nesse tem uma lesão grave. Gravíssima, sim. Gravíssima, e que ainda a quente já entrou pelo terreno dentro. O terreno era assim um bocado, se tivesse batatas não me admirava nada, mas tinha uma coisa, um arrelo, etc, mas ele nessa altura era fantástico. E estava sempre com muito cuidado com a família, telefonava muitas vezes a mim ou ao enfermeiro para irmos lá a casa, tudo bem, era uma pessoa fantástica. Foi daquelas pessoas que chegaram, marcaram, são indivíduos que chegaram naquela época, naquela altura, e que fizeram lugar, fizeram atitude, e ao mesmo tempo a maneira como transmitiam eram exemplos para. Claro. E portanto foi uma zona. Depois falar de um e não falar nos outros é uma injustiça incrível, porque eram pessoas com capacidades fantásticas ali dentro. Criou-se um espírito de corpo fantástico, e o menino Azei, que na altura sentia essas coisas todas também, mas estava sempre a discutir, zangava-se todos quando me entrava golo, para uma coisa do que eu ficava... Nem quero imaginar o golo da final com o Bayern, que é um golo tão esquisito, não é? De um lançamento lateral, como é que ele deve ter chegado a balneário? Fica depois, mas não discutiam muito, não. Ele não falava com um português fluente. Pois, eu sei, sim. Um português de leste, mas não desenvolvia muito. Era a vantagem. De modo que não via, mas era realmente um indivíduo fora do normal. Já que falamos dessa final, não jogaram os capitães, Lima Pereira e Gomes. Como é que o Domingos Gomes lidou com essas lesões? Porque são sempre momentos de deitar abaixo qualquer um, não é? Sabe que na altura o Gomes e o Lima Pereira têm lesões. Havia também o Pacheco. Já Pacheco, sim. Mas já Pacheco vinha de uma lesão que era uma lesão de um cruzado anterior. O cruzado anterior estava quase, mas não admite muitas brincadeiras. São do sexto mês para diante, estará em condições para começar a fazer esforços, etc. Muito bem. Segundo o conceito naquela altura e que se mantém agora. Agora dizer que acho que aos 4 meses estava pronto para treinar, etc. Eram lesões que apareciam depois com outras lesões que apareciam nesse sítio. Portanto, era complicado. Mas, de qualquer maneira, o lidar foi antes deles terem lesões. São lesões, entre parênteses, com um mecanismo perfeitamente inexplicável e estúpido. O Lima Pereira parte o braço porque na defesa também jogavam os braços. Claro. Portanto, não jogou no braço, e passou um indivíduo que vinha a correr com muita força, bateu-lhe no braço e partiu o radiocubo, já não sei. Partiu o braço, pronto. E a partir daí, como estava tudo em cima da hora, não podia jogar. Sim, não podia, claro. O Gomes fica vai também num treino, tenho a impressão que foi num treino. Sim, o Gomes foi. Foi. Deus lhe perdoe. Deus lhe perdoe, porque era um capitão fantástico e era uma pessoa que diz assim, mas ele pegou-se comigo, não se pegou comigo. Na comida, no Funchal. Naquele dia na Madeira. Na Madeira, ele tinha toda a razão como capitão da equipa a defender os interesses da equipa, não é? Claro. Porque o avião chegou atrasado, chegaram atrasados todos ao hotel, pois e primeiro quem foi servido foi a equipa técnica. Exatamente, que era uma coisa que... E o Gomes contestou essa coisa. Nesse dia contestou isso, porque os jogadores queriam descansar. Quem deviam comer eram os soldados e não deviam ser os generais. Sério? Exatamente, foi. E depois aborreceu-se com toda a gente, etc. Tinha razão, mas depois
foi pegalhar com o treinador adjunto, que era o Otávio. O principal já tinha saído, o Arthur Jorge, etc., de modo que já não assistiu a isso. Depois assistir a maneira dele estar comigo, com os outros, etc., etc., portanto foi aí. Mas o Gomes estava a jogar e tenho a impressão que não era no jogo, foi uma coisa também estúpida. Vai de carrinho, parecido de carrinho, e fica com o pé preso na rede das redes, numa rede de redes, pronto, e parte de uma coisa também, não sei se foi o joelho, se foi o tornozelo, foi uma dessas coisas, pronto, ficou fora da coisa, portanto, mas mesmo assim o Porto, sem os capitães, no fundo, consegue dar a volta com categoria. Com categoria. Havia a equipa base, mas havia sempre que, quando era metido, fazia o papel e substituía. Eu lembro-me nessa final, o Eduardo Luiz fez um jogo fantástico, fora de série. Fantástico. O Kim também, portanto, são coisas que fantásticas. Foi um jogo que... É o jogo ainda mais emocionante do domingos, ou, por exemplo, o Tóquio tem outra importância por ser na neve, por ser um jogo diferente dos demais? Não. O meu e do departamento médico e do Futebol do Porto também foi em Tóquio. Diz assim, mas não, também também a final de Viena também teve as dúvidas. Claro, óbvio. Pôr o Pacheco ou não pôr o Pacheco, ter que decidir se o Pacheco deve jogar ou não deve jogar, o treinador não se metia nessas coisas. O Arthur Jorge não era uma pessoa que se metesse em coisas do departamento médico. Estava apto. Portanto, era jogar. Estilo Pedroto, também aceitava o que os especialistas diziam. O Pedroto às vezes que tinha uma experiência e um saber muito grande, às vezes não gostava muito, não gostava que lhe dissesse que ele não estava pronto, não sei quê, não. Mas o Arthur Jorge, o Mr. o Robson, etc., eram pessoas que respeitavam a opinião do médico. Havia um documento escrito em que o médico escrevia que estava apto ou não estava apto, exatamente para evitar, a partir daí assumia a responsabilidade do departamento médico, ou o médico que assinava, que era eu, de modo que tudo bem. E, portanto, nessa altura, com essas coisas pequenas e grandes, nós tínhamos que nos rever e estarmos dentro do grupo de trabalho, sempre mexer ali com pinças, não? Com pinças. Não era muito complicado, porque já estávamos a viver há muito tempo. E aquilo que me chego à conclusão é que a formação, a força psicológica já existia para fazer espontaneamente o trabalho. Sim. Porque assim, tem um jogador, uma equipa formidável, mas perdeu mas perdeu porque a parte psicológica tem uma importância extraordinária na espontaneidade do gesto que faz a bola rodar ou não. Sim, portanto, isso é normal. Mas o doutor estava a falar da experiência de Tóquio. Para além de ser no outro lado do mundo, estava a nevar com um adversário que ninguém conhecia. Sim, mas ninguém conhecia porque não havia conhecimento assim como há agora. Nós começamos a ganhar antes aqui já. Porquê? Porque nós tínhamos uma diferença horária de 9 horas. Eu, na altura, estava como médico da TAP, da parte, como se está agora a falar, no hub, fala-se muito no hub, portanto estava no hub do Porto. O Porto tinha um hub,
e portanto eu era médico do hub do Porto, onde é que havia... Isso quer dizer o quê? O Domingos Gomes era eu chamado... Eu era médico das tripulações que aqui estavam, que vinham e paravam aqui, ou que estavam aqui sediadas, que havia um comandante próprio para isso. Sim. E portanto tinha coisas especiais, o que faz com que agora, ainda quando ando dentro de um avião, às vezes ainda seja tratado com muitos mimos, porque o comandante do grupo de comandantes é gente de uma grande gratidão, e portanto diz, está ali o nosso médico, foi o nosso médico, e eu portanto estava livre todo dia, toda a noite, chamavam-me porque eles vinham tarde ou não, às vezes com amigdalites, com isto, que aquilo, etc, etc, eu tinha que lá ir muitas vezes, e era preciso ter cuidado porque as vibrações dentro do avião são coisas que são levadas em conta. O andar de pé também, com a dificuldade, também é bem, e a hipóxia vai lá, a baixa do oxigênio, da pressão de oxigênio também dentro do avião também tem a sua importância. Estudado agora e estudado nessa altura, por exemplo, Carlos Lopes e companhias limitadas, naquela altura chegavam a Tóquio e vamos nós. Corre com eles, portanto, de qualquer maneira isso tinha características próprias. Logo a seguir, logo na primeira altura, nas primeiras horas de que o indivíduo ia depois logo jogar. Agora 9 dias depois, em Tóquio, e devia ser 12 dias depois, que já lá estava o Peñarol antes disso. O Peñarol chegou primeiro com o Porto. Chegou primeiro com o Porto, de modo que tinha-me Mas qual é que era a de filosofia? Ocidente para o Oriente, a recuperação corresponde mais ou menos uma hora e uma hora e meia da recuperação por dia. 1h30. Okay. 1h30. Ao contrário, é 1 hora. Portanto, de modo que devia o indivíduo chegar lá mais ou menos 11 dias. Nós chegamos antes, portanto, fomos fazer treino antes, aqui, às 3 ou 4 da manhã. Adaptaram a vida como se estivessem em Tóquio, aqui Exatamente. no Porto. Ok. Ora bem. Está bem. Antes da partida. Agora, imagine isto. É preciso ter um treinador que esteja por aí, para isso, que estejam os jogadores que não discutam, claro. Mesmo podendo discutir, não discutam, presidente que está de acordo, na altura o Sr. Charles Roxo, que era o diretor de futebol, e fazer aquilo, e pôr pareceres do Cooper e do Dr. Peking, que estavam na NASA na altura, okay. E a opinião do Dr. Castelo Branco, que era o médico da medicina aeroespacial da TAP, e que tinha e outras conversas com os senhores, porque eu tinha, como era médico da TAP, achei que aquilo que não era tão fácil como isso, as diferenças de temperatura, as subidas, as descidas, as travagens, os desvios, etc., as vibrações, aquilo, não era nem é nada fácil. Não é nada fácil. Tudo que parece fácil de levar-lhe um copo de água com a hospedeira, não é. É complicado. Desde os pés à cabeça. Tem situações muito importantes. De modo que eu achei que devia ir tirar, pelo menos, ir buscar algo mais sobre isso. Okay. E de modo que já tinha ido tirar uma pós-graduação na Universidade de Paris. E à segunda-feira estava o jogo, segunda-feira não havia treino, ia, assistia às aulas, vinha, não sei o quê, outro dia de manhã estava cá para o treino, etc. Portanto, fui durante 6 meses tirar a especialidade de especialista em medicina aeroespacial, que era assim que se chamava, na Universidade de Paris.
Paris 1, não sei o quê. Então, mas chegaram a Tóquio e instalaram-se? E depois cheguei antes de Tóquio, quando fomos falar com o treinador, que na altura eu vi que lhes portei. Exatamente. E fomos dizer que era preciso começar a treinar naqueles dias, era preciso tomar isto naqueles dias, e não tinha copo d'água, senão estragávamos tudo, mas tinham canetas, esferográficas, papéis e tudo, não sei o quê, e eu vou com os meus colegas lá explicar com o relatório o que é para fazer, que era para fazer o treino. Ao Evites e aos jogadores ou só ao Evites? Só Evites. Estava o Sr. Telo Roxo, o presidente estava a chegar, e eu transmiti essa história toda, e ele ouve, mas estava lá a dizer lá umas palavras portanto, em jugoslavo ou em croata ou em sérvio. Em croata estava a falar, e portanto não sei o quê. E depois quando eu digo aquilo tudo, ele pega tudo que estava em cima da mesa e faz vai tudo a passear, foi tudo para o chão, tudo pelo ar. E eu fiquei parvo, saí e disse que não quero isso. O Telo Roxo acalma um bocado aquilo e perguntou-me: Sr. Telo Roxo, eu tenho isso, primeiro porque sei, porque claro, tenho com pós-graduação, mas em segundo lugar porque tenho pessoas desde a NASA até aqui a dizer-me estas coisas. Então faça. Então o Telo Roxo e o Presidente dizem: é assim? É assim. Bom, os jogadores, é assim. Claro que os jogadores até achavam vir tomar um iogurte às 4 da manhã, às 3 da manhã, para depois, e treinavam com importante, e portanto adaptamos-nos para isso. Sim. Tanto é que também, agora pode-se revelar perfeitamente, que há, numa viagem que vinhamos do treino ao 8º dia, vinhamos do treino, estava frio em Tóquio, mas não estava a nevar, e vinhamos do treino e por uma coisa de nada, senta aqui ou senta acolá, o mais zero pegou-se com o Celso. Isso é uma coisa de ocasião, mas pegou-se. O que é que aquilo diz para o departamento médico ou para quem estava dentro da jogada? Estava a parte na transferência para o nervosismo e da ansiedade que aparecia exatamente pela parte do centro do sono, do centro disto, do centro daquilo, não se ter adaptado ainda completamente bem. Portanto, foi antes, mas imaginamos que era no jogo e dava ansiedade de outra maneira. Portanto, foi que estava certo aquilo que nós propusemos. Pronto. Portanto, foi tudo. Chegamos a Tóquio e aquilo estava tudo cheio de indivíduos a querer vender as botas, sei lá, não vale a pena fazer um reclame, das boas fotos que havia. Dar dinheiro para calçar aquelas botas. Dar dinheiro e se calhar dizer que aquelas botas seriam melhores, etc. Pois, claro. O que quando era contraproducente. Então o treinador correu aquilo tudo como Cristo correu os fariseus. Fez outra vez assim, não é? Foi outra vez. Mas foi para os jogadores. Não, mas isso foi com os jogadores. Okay. Esse comigo, em Tóquio, médico, que era eu que era o porta-voz, chegou a Tóquio e disse assim: pronto, então não sei o quê, comemos, almoçamos, ou jantamos, já não sei bem, mas almoçamos, vamos descansar. E eu disse: não vamos descansar, vamos passear aqui à volta do hotel, etc. E o homem atirou-se ao ar, mais uma coisa, tal Roxa, presidente, que manda, lá fomos dar lá fomos andar a pé e depois dormir, coisas que são importantes, claro, que é adaptar-nos ao coisa. Portanto, foi essa... Boa. E depois, o jogo em si? O jogo em si era uma catástrofe, porque jogar com os pitões, os pitões de futebol não têm nada a ver com os pitões, por exemplo, do rugby, e portanto
são mais rombudos e, portanto, aquilo eram os maiores e, portanto, aquilo era bom para segurar. Mas segurar também só jogadores fora de série que marcaram os golos e que não marcavam e que jogavam e que chutavam força, que tinham aqueles centrais, etc. Para aquilo, os pontas, aquilo eram uma luta. Ver o André com as lágrimas nos olhos porque lhe doía os pés, não sentiam os pés, tudo que era álcool para desinfetar, punhamos no chão com o que havia ali, papéis, isto, aquilo, aquilo outro, fazíamos uma fogueirinha pequenina, cada um arranjava a sua fogueirinha, punha ali, as luvas, pelo contrário, tinha água, pior ainda, portanto, sem luvas. Depois, aquelas que também usavam aqueles colãs, também era a mesma história, de modo que tudo... Uma vez que fossem ao chão, ficava tudo molhado e era pior para o corpo. Uma entrega fora do normal. E eu estava no banco sempre encostado de cabeça atrás, porque realmente o indivíduo que ia apanhar com a cacetada seria o indivíduo, se perdêssemos, seria o indivíduo que inventou o mais cedo. Isto é, porque os jogadores começaram mais cedo, porque o treinador deixou começar mais cedo. Valia-me a coisa, como sempre, do Sotelo Roxo e do Presidente, e, portanto, dos treinadores adjuntos, na altura, também, que os treinadores adjuntos que estavam ali eram gente também já que lá tinha estado, que estavam na coisa, portanto, eu escapei dessa. Portanto, é a primeira vez que eu choro convulsivamente, e diz-me o meu treinador, diz-me o Rodolfo, embora, doutor, não sei o quê. Depois lá fomos para tirar a fotografia e etc, mas eu sempre... chorou no banco quando apitou para o fim do jogo? Final. Mas a parte final, o Presidente era uma pessoa que vibra, como vibra agora, como vibraria antigamente, mas antigamente era uma coisa incrível. Quando estava perto do golo, dava cacetadas cá em cima no banco suplente. No banco suplente, davam-se cacetadas, ou começava com a mão a doer do lado esquerdo. Ora bem, tudo podia ser, não é? De modo que, de qualquer maneira, a pressão era tão grande, e naquele jogo era tão grande também, que eu comecei a abrir, fui para o banco. Eu e o Oscar Cruz fomos para o balneário. Venham a correr o Brandão, o roupeiro. Sim. O Presidente está à rasca e tal, não sei, lá vou eu com o Presidente, não sei o que, e naquela altura e ganhamos e passamos a isto, pronto. De modo que foi a coisa melhor que foi, portanto, foi o sítio onde houve uma intervenção tão grande que é descrita aqui em Portugal, mas o L'Équipe descreve exatamente a importância do que tem na altura a diferença horária. Sim, esse estudo todo e preparar os jogadores para enfrentar o jogo àquela hora no tem continente. Tudo, tem comida, tem isto, claro. Tem aquilo, tem para dormir. Depois tivemos de vir, nós fomos por Alasca, portanto foi mais longe ainda, mas seja como for, foi uma coisa estudada até ao último pormenor. A isso valeu-nos, foi a parte que ao departamento médico e a mim próprio, por isso que eu digo que essas coisas começaram-se a falar a partir dessa altura. Claro. É por isso que eu digo, do Porto para o mundo, para a Europa e para outros sítios. É como a alimentação, quando começamos a fazer o pequeno comida, era posta naquela quantidade toda, etc., mas eles iam-se servir à vontade de massas, disto, daquilo, daquilo, etc., mas só havia aquelas coisas ali, portanto, é um self-service. Pediam, exatamente, era um buffet, portanto, podiam comer buffet, aquilo, mas era só aquilo. Mas era só aquilo, portanto, e como no domingo também só era aquilo, nos dias de jogo também só era aquilo, portanto, tudo bem. Portanto, são coisas que foram fora do normal, que tivemos fora do normal, com recuperações, com isso, com aquilo, portanto foi um período muito, muito importante. Claro que
Quando fomos a Donetsk, levamos a comida toda. Quando fomos a Kiev, levamos toda a comida. Tinha-se dado naquela altura Chernobyl, o ano Chernobyl, antes, sim. E portanto toda a gente cheia de medo, mas nós levámos tudo, até a hortaliça, portanto foi tudo isso. Portanto, tudo isso, levávamos o vinho de Porto para os jornalistas, para a tripulação que nos levavam. Eventualmente ganhando, por acaso, mas não era para isso, mas tínhamos uma parte, chamamos-lhe assim, de gratidão, de sociedade, de amizade para com os jornalistas, que era sagrado, com o presidente no dia de jogo e ao almoço, e depois tínhamos com a tripulação no dia da noite. Sim, claro. Pronto. Claro que isso era nessa altura em que era o início de tudo, portanto tudo mudou, tudo foi diferente, tudo era diferente, deu para aprender muito, deu para passar muito. Eu comecei a aprender muito na natação e depois passei a aprender muito no futebol. Que foi importante para a minha atividade clínica, que faço ainda hoje. Ainda estou nos Lusíadas a fazer uma consulta às quintas-feiras, no Hospital Lusíadas, no Porto. Ainda estou a fazer exames médico-desportivos. Já agora qual é a sua idade? Tenho 38 anos. Tem 38 anos? Tenho 38 anos, de modo que eu tenho 38 anos, ainda estou mais ou menos, portanto isto faz-me pelo menos, já de vez em quando as dobradiças rangem um bocadito, mas tenho que andar, a importância que tenho andar 5 minutos, meia hora por dia. Qualquer pessoa da minha idade é uma coisa fora do normal. Claro, o indivíduo tem depois a saber os desequilíbrios, etc, etc. Portanto, tudo bem. Lá fui, portanto, lá fui fazer ainda as minhas atividades. Acho bem, muito bem. Mas foi muito importante. Tinha uma base muito importante para mim. Estava no Hospital de São João, estava na Faculdade de Medicina da Faculdade. Eu era professor de Fisiologia. Ora, a Fisiologia foi professor, por exemplo, do professor Neto, e no ISAB, na Faculdade de Exercício. E, portanto, era uma fisiologia diferente, que era de esforço. Okay. Portanto, quando estamos na maneira, temos uma frequência, quando temos de outra, tudo tem uma adaptação. Claro. Tudo é muito complexo. Quando começo a dizer a perfeição das coisas, a perfeição do organismo humano é uma coisa, é realmente a maravilha do Criador, sem pensarmos na alma, que é uma coisa formidável. De modo que isso foi muito importante, porque eu tinha uma base também muito importante para isso. Sim. E o Pedroto captava isso. O professor captava isso, e captava uma coisa, só este parênteses, sabia congressos lá fora, dizia ao Jorge Manuel, tendo lá a ir ver o que existe de mais moderno nesta coisa. Pois. E portanto eu lá trazia livros, porque não tínhamos livros. Pois, claro que não. Não livros de exercício, portanto tudo bem. Foi uma época, e pronto, mas foi uma época... Foi uma era. Foi uma era de marcação, que quando começamos a pensar, não passa de... Para mim, passa de uma coisa que é incrível, é que realmente nós fizemos, para a época, fizemos umas coisas fora do normal. Pois, e ainda bem que esteve aqui a contar-nos, essa experiência de Tóquio é fantástica, e bem como estar a falar de jogadores míticos, não só da história do Porto, mas também de Portugal, Madjer, o Juari, o Futre, e só queria acabar com uma... Temos que acabar. Sim. Infelizmente. Já. Ficava aqui mais uma hora ou duas, porque, entretanto, o Paulo Teixeira, que está ali
a gerir a nossa entrevista, o produtor, Corta sempre. escreveu aqui o nome do tal jornalista da bola que fez a homenagem, José Manuel Simões Lopes. Simões Lopes, que era irmão, que era filho dos Simões Lopes, também trabalhava naquelas brutais pessoas que eram da bola. Eu conheço o filho. A bola era a Bíblia. Era, sim. Então não era. Não estou à vontade para dizer se agora é mais a Bíblia ou não, mas na altura era a Bíblia. Sim, claramente. Era a Bíblia, tinha jornalistas fora do normal. Pois tinha. O seu pai... O meu pai foi colaborador de vez em quando, não é? O tio do Rui... O Vítor Serpa. O Homero Serpa, não é? O Homero Serpa foi quem me fez a primeira entrevista. Já estava no Porto? Já estava no Porto, íamos de autocarro de Montreal para Toronto. E ele ia atrás, eu ia no segundo lugar à frente, no segundo lugar, e ele ia atrás, o Homero. E depois íamos a conversar sobre isso, depois sobre coisas, e ele perguntava umas coisas, etc. Era uma pessoa curiosa, etc. Muito curiosa, muito simpático, pouco conversador, mas muito simpático. O filho era mais exuberante, ele não era tão exuberante, porque era uma pessoa muito... Não sabíamos, nós olhávamos para o Homero, não sabíamos que peso é que ele tinha dentro daquele corpo, tinha coisas fantásticas. E depois eu estava a falar sobre qualquer coisa, sobre treino, sobre isso, sobre comida, e ele virou-se para mim e disse-me assim: epá, você é um puto, pá, você está a dizer coisas muito bonitas, muito importantes. Você não me deixa escrever essa história? Disse, então, pelo contrário, até tenho muito prazer. Então ele, no hotel, escrevemos, e foi a primeira entrevista que eu dei para a bola. Foi o Homero Serpa que me pôs a falar por outra vez. Depois foi toda a gente, desde o seu pai até os outros, foi isso. Portanto, foram coisas incríveis. Essa importância, na altura de estarmos ligados e depois há a ínclica geração que são indivíduos mais ou menos da sua idade, que vêm a seguir, em que se dávamos as informações médicas para as pessoas, era extremamente importância, porque as pessoas iam ouvindo que, aquele que está a fazer não sei o quê, está a fazer um X, está a fazer não sei o quê, e agora dizendo-lhe o que é, o tempo que demora, a lesão que tem, parecendo que não, na altura era uma coisa que era importante, muito importante. Claro, sim. Na altura, porque estávamos a começar uma época diferente, é que deixaram de ser o ortopedista, o traumatologista, ou o militar, que era o médico militar também, que estava no desporto, e passou a ser um internista, que era eu, e que sou depois especialista em medicina desportiva, porque pertenço, depois começo a fazer o colégio, porque sou nomeado por a Ordem dos Médicos em 1981. E, portanto, isso é uma coisa muito boa, é por isso que até a Revolução era importante nessa área. E era por isso que o respeito, o carinho que tenho pela ínclica geração, pelos indivíduos da sua idade, desde que estão aqui, desde desta casa, desde o Pedro Azevedo, claro, até outra coisa do género, era realmente uma situação em que, não havia coisas excepcionais. Claro que todos juntos, óbvio, a gente dizia, era isto. O jornalismo, e, portanto, tinha que estar de mãos dadas com medicina desportiva para alertar o leitor. Estava sempre livre para eles ou para a família. Claro. E também queria uma coisa que já vinha do tempo do Dr. Santana. O jogador do Porto tinha a família, não é que estivesse escrito, tinha a família, só não tinha o cão, mas tinha a família, filhos, tudo, mulher, etc, etc, etc. Era um problema ou dentista, que depois mais tarde, porque antigamente, depois mais cedo, uma coisa que eu queria revelar. Antigamente, o indivíduo que tivesse uma cárie dentária ficava em observação, não jogava, durante um mês, durante 15 dias, até vir com o dentinho tratado. Não vinha com o dentinho tratado, não jogava.
sim. Ora, isso era muito importante. Claro. Portanto, para acabar com isso, porque era assim que era a lei da medicina esportiva, nós começamos a antecipar-nos. Então tínhamos o nosso colega Macieira, que foi o que viu o Pedroto lhe tirou a dor, e a razão de eu entrar dentro do Futebol Clube do Porto é exatamente uma dor de dentes do Pedroto, em que realmente esse nosso amigo, os jogadores iam fazer análise, e uma coisa que lhe também, porque estamos agora numa altura das gripes. Fomos o primeiro clube a dar as vacinas da gripe no país, no mundo não me interessa no país. E chegamos a uma conclusão que 50% das consequências, dores de cabeça, dores de garganta, tosse, isto, aquilo, aquilo outro, desapareciam se fossem vacinados. Então, na altura, tudo que se mexia dentro do departamento médico, desde o roupeiro até à senhora que era importante, e o sapateiro que era importante, sim. levavam todos a vacina. Claro. Departamento médico, presidente, claro. tudo que mexesse lá dentro levavam a vacina. E isso foi uma coisa importante. Portanto, tínhamos coisas curiosas. E tínhamos, acima disso, para aí 30 médicos a trabalhar de graça por prazer no Futebol do Porto, porque não era eu que ia assistir uma grávida, não era eu que ia assistir um pediatra, embora pudesse, mas tínhamos um pediatra, tínhamos todos... Tudo. Havia todas as especialidades para ajudar toda a gente. Era só telefonar, claro. Era só telefonar, e eles apareciam a qualquer hora do dia e da noite, portanto era uma coisa de canudo. Era um belo Serviço Nacional de Saúde. Era um bom Serviço Nacional de Saúde, e está escrito. Eu tive pena de não escrever estas coisas, mas tenho lá os documentos todos. Ainda bem. Tenho os documentos todos lá. Olha, Domingos, obrigado por tudo. O seu testemunho é valioso, porque é uma experiência imensa. Não falámos de muitos jogadores e de muitas experiências, mas aquelas mais gloriosas do nosso futebol estão aqui bem documentadas e representadas. O nosso obrigado por voltar aos estúdios da Rádio Renascença. É um prazer aqui. Até à próxima. Um grande abraço. Até à próxima, mas dizia-lhe sempre uma coisa, ainda hoje isto tem de ter uma explicação, que eu explico pela formação e a gratidão da massa associativa de Futebol do Porto e do povo português, que não se esquecem do que aconteceu no Sporting, não se esquecem do que aconteceu no Benfica com o guarda-redes, com que veio depois para o Porto, o Silvino, não se esquecem disso. Afinal, mas foi ver isto, mas foi ver aquilo. E não se esquecem que eu fui médico de futebol. Continuo a ser, na verdade, reconhecido como médico de futebol. Isto para mim dá-me... Eu quis falar desses momentos, mas entretanto o tempo escapou-se-nos, e ainda bem, mas eu lembro-me bem desses dois momentos, em que um momento é trágico, porque implica 2 mortes de adeptos do Sporting, mas é bonito porque o Domingos Gomes sai do autocarro para tentar avaliar o estado clínico dessas pessoas e de outras, enquanto é apedrejado, agredido por adeptos do Sporting, e o Silvino lembro perfeitamente também na Luz, em que vai lá tratar deles. Estava ali e o treinador, na altura o treinador virou-se para o presidente e disse assim: "Está com uma guerra", que isto era uma guerra. Eu disse: "Não é guerra nenhuma, isto é..." Eu, como médico, fui lá dentro ver, e depois disse ao presidente: tem de ir. Mas, portanto, que estava ali, portanto, que o presidente, que estava ali sempre, que se fala-se nele, mas ele estava sempre em cima das coisas. Sim, sempre alerta, de modo que tudo bem, mas foi... Claro que nisto estão agradecimento aos meus colegas e as pessoas que trabalharam comigo dentro do Futebol do Porto, e bem assim, o estar lá durante tanto tempo, deixar pelo menos fazer as modificações que se fizeram, etc. Muito bem. Obrigado mais uma vez.